Primeiro, gente, eu queria falar um pouquinho para vocês do que é o metabolismo. Porque às vezes a gente não entende direito, a gente fala sei lá, tô com um metabolismo lento, ou, sei lá, meu metabolismo não me ajuda. E talvez a maioria das pessoas, na verdade, não entenda o que de fato significa metabolismo. Então, na verdade, metabolismo se refere a todos os processos químicos que estão acontecendo dentro do nosso corpo. E acredite, gente, tudo aqui dentro está acontecendo via alguma rota bioquímica. Então, todo esse processo que todo santo dia acontece no nosso corpo de construção de alguma coisa, qualquer coisa que seja, posso estar falando de músculo, de gordura, de hormônios, de enzimas, construção e destruição são dois processos que estão sempre acontecendo aqui no meu corpo. Tudo isso envolve o nosso metabolismo. O conjunto de todas essas reações é o nosso metabolismo. E esse termo que a gente costuma muito falar e que provavelmente atraiu a maioria das pessoas para essa live de hoje, onde a gente vai falar um pouquinho então como acelerar o metabolismo, é o tal do metabolismo baixo, né, lento. A gente fala muito nisso, né, no metabolismo lento, que é nada mais do que a gente ter um gasto energético, do que a gente gasta de energia para se manter muito abaixo do que seria o esperado para a nossa massa corporal, idade, para as nossas características, para uma pessoa das nossas características. Então é isso que a gente se refere a metabolismo lento. E isso acaba sendo uma queixa principalmente das mulheres a partir de uma determinada idade, às vezes até dos homens também, mas eu, pelo menos em consultório, ouço isso muito mais das mulheres. Em relação a, nossa, eu tenho muita dificuldade de emagrecer, acredito que o meu metabolismo é lento. Então, primeira coisa é saber isso, que metabolismo se refere a todos esses processos de construção ou degradação de coisas, né, de diferentes estruturas aqui no nosso organismo. Então, quando a gente está falando, por exemplo, da digestão de alimentos, né, o que é digerir alimentos? É tornar esses alimentos num formato que o meu intestino vá lá e consiga absorver, principalmente o intestino, que é o local maior de absorção. Lembrando que tem algumas coisas que são absorvidas já em outros locais, às vezes até na própria boca ou no próprio estômago, mas o nosso intestino é o local preferencial para absorver tudo. E no momento que eu tô lá quebrando, que eu pego uma proteína complexa, grande, eu pico ela em pedacinhos pequenininhos, as minhas enzimas trabalham ali em cima daquele nutriente para quebrar ele em pedacinhos pequenininhos para que eu possa absorver. Isso faz parte do meu metabolismo também. Ou seja, vamos falar de algumas coisas aqui ao longo dessa live que são coisas que influenciam no nosso metabolismo para que ele seja um pouco mais acelerado, um pouco mais alto ou um pouco mais baixo. Então vamos falar desses fatores em primeiro lugar, que é o que é que influencia no meu gasto energético, porque na verdade quando a gente está falando de metabolismo, então nesse sentido aqui que nos interessa para falar de mudança de composição corporal, de impacto no nosso emagrecimento, a gente na verdade está querendo se referir então a quantidade de calorias que a gente gasta no dia, que o meu corpo gasta no dia, em boa parte para manter as minhas funções vitais. Isso, a esse nome, a gente chama de o basal, é o nosso gasto energético, o nosso metabolismo basal. É o mínimo que a gente precisa para se manter vivo, como se fosse um vegetal parado, sentado, só respirando, pensando. Deitado, é isso, é posição extrema de conforto, isso é o que a gente chama de metabolismo basal ou de repouso, é o mínimo. É o mínimo que a gente precisa para se manter vivo. Só que óbvio que esse é um dos componentes do nosso gasto energético diário. Então, para uma pessoa, especialmente uma pessoa que não é atleta, ou seja, que não tem uma rotina muito importante, com muitas horas no dia ocupadas pela atividade física, em geral, pra gente, eu me enquadro aí nessa galera,
Em geral, o nosso metabolismo basal ele vai ser o componente mais importante e mais expressivo dentro do nosso gasto energético diário. Vou dar o meu exemplo. Então, eu com os meus 50 quilos, gasto em média de basal umas 1.200 calorias. Esse é o meu basal, é o repouso. Isso com certeza é o meu principal componente de gasto energético, é com isso que eu gasto mais energia. Mas eu ainda tenho outros fatores. Quais fatores seriam esses? O que é que me ajuda aqui a manter o meu gasto energético diário um pouco mais elevado? Então eu tenho a minha taxa metabólica basal, que sim, o que é que vai influenciar essa taxa metabólica basal? A minha massa corporal como um todo. Sim, o quanto eu peso. E eu não estou só falando aqui de massa muscular, de quanto de músculo eu tenho no meu corpo. Eu estou falando de peso total. A minha massa corporal tem influência em relação à minha taxa metabólica basal, ao quanto eu gasto de energia ali em repouso. Por quê? Porque certamente se eu tenho um tamanho maior, o meu corpo como um todo faz muito mais esforço para que tudo aqui esteja funcionando. Eu tenho que ter um coração talvez que bata muito mais forte, com muito mais força, por exemplo, para levar sangue a toda a minha periferia. A todas as minhas extremidades. Enfim, e isso é um detalhe, né? Mas para eu me locomover minimamente daqui para ali, o meu corpo é um corpo muito mais pesado que eu tenho que movimentar. Ou seja, em geral, a taxa metabólica basal de uma pessoa mais pesada, ela é mais elevada do que de uma pessoa menor. Então a primeira coisa que eu diria para todos vocês é, no momento em que vocês perderem peso, especialmente se vocês estão falando de uma quantidade expressiva de peso, 20, 30 quilos que vocês vão mandar embora em breve aí, a sua taxa metabólica basal ela vai diminuir. Como assim, Paulo? Ela vai diminuir? Meu metabolismo vai ficar mais lento? Ele vai ficar menor, por quê? Porque a sua massa vai diminuir e o normal é que o seu corpo necessite de menos energia para manter uma massa menor. Então, uma Paula com 30 quilos a mais, uma Paula de 80 quilos, certamente a taxa metabólica basal dela vai ser maior do que a minha. Porque o meu corpo é menor, eu preciso de menos energia. Um corpo maior precisa de mais energia. Isso é o normal de acontecer. Então, não vai ser anormal se você reduzir o seu metabolismo, tá certo? É isso que queremos. É isso que queremos. Queremos um corpo menor e esse corpo menor ele vai pedir menos calorias. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ganho de massa magra, tá bom? A massa magra dentro da nossa massa corporal, ela vai ter influência nesse gasto energético, nessa taxa metabólica basal? Vai. Mas diferente do que muitas pessoas pensam, não é tão expressivo assim, gente. Dizer que quer aumentar músculo para aumentar o gasto energético de repouso ou metabolismo acaba não sendo assim, não é muito. Para cada quilo de músculo, e quem já tentou ganhar músculo sabe que é difícil, né? 1 quilo de músculo é bastante coisa. Então, se a gente fala de 5 quilos, por exemplo, que uma pessoa ganha, caraca, essa pessoa transforma o corpo dela. Transforma. 5 quilos de músculo é muita coisa. E claro que é relativo, né? Para uma pessoa que já treina há muito tempo, ou para uma pessoa que está começando a treinar agora, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui porque não é o objetivo. Mas 5 quilos de músculo, em geral, é bastante coisa para qualquer ser humano. E a grande questão, gente, é que em média, para cada quilo, em média, para cada quilo de músculo a mais, você vai ter um aumento da sua taxa metabólica em 20 calorias. Algo em torno de 20 calorias. Ou seja, gente, é tanta coisa assim? Não é. Então, 5 quilos a mais, que é coisa pra caraca a mais, eu estaria falando de uma média de 100 calorias a mais no gasto metabólico de repouso, no seu metabolismo de repouso. Então, observe que não é tanto assim, não é tão verdadeiro assim essa coisa de quero ganhar músculo para aumentar a minha taxa metabólica. Você realmente vai aumentar e de maneira expressiva o seu gasto energético diário no momento em que você treina visando hipertrofia. O seu treino, numa intensidade e frequência boa visando hipertrofia,
Isso sim vai aumentar o seu gasto energético diário, porque a atividade física é um dos componentes, assim como a taxa metabólica basal ou de repouso é. A atividade física é outro dos componentes e talvez aquele que mais a gente consiga influenciar diretamente, que vai influenciar no seu gasto energético. É um dos componentes do seu gasto energético diário. Então, além do seu gasto energético de repouso, além das minhas 1.200 calorias que eu queimo só para me manter viva, eu posso gastar uma quantidade a mais com o meu treino. E aí, claro, vai depender da intensidade, da duração, da frequência do meu treino, para dizer se esse gasto aqui vai ser mais ou menos expressivo na minha vida. Mas o que eu diria é, gente, investir nisso daqui, a gente vai falar sobre os outros elementos ainda desse gasto energético diário, mas investir nisso daqui é uma das coisas mais certas que a gente pode fazer, que mais a gente pode ter controle para aumentar o nosso metabolismo total, o nosso gasto energético total do nosso dia. Isso daqui é o que mais a gente diretamente consegue agir para aumentar o nosso gasto energético diário. Então, quando o nosso problema é um metabolismo que a gente acha que é lento, o nosso metabolismo basal é lento, eu tenho que agir nas outras variáveis, nos outros componentes do meu gasto energético diário para conseguir reverter essa taxa metabólica basal lenta, que não me favorece. Poxa, ao invés de queimar 1.200 calorias, digamos que eu queimasse 800. Caraca, é muito abaixo do que é esperado para mim, que é em torno de 1.100 a 1.300. Eu gasto 1.200, mas digamos que por diferentes motivos, por um hipotireoidismo mal compensado, por eu já ter passado por diversos efeitos ioiô na vida, bati mais 20 quilos, menos 20 quilos, mais 30 quilos, menos 30 quilos. Tudo isso me levou a estar naquele momento, tô numa idade mais avançada, todas as minhas características e histórico de vida me levaram a, nesse momento, estar gastando em repouso 800 calorias ao invés das 1.100 a 1.300 esperadas para mim, por exemplo, Paula. Como é que eu reverto isso, meu Deus? Eu tô fadada, então, a ficar acima do peso, etc. Eu tô te apresentando uma via aqui que você automaticamente aumenta o seu gasto energético diário. Treinar. Por isso que eu digo, atividade física, gente, não é uma opção. Não é uma opção. Nunca, jamais se sinta confortável vestindo a camisa do sedentarismo, falando, quer saber, eu não gosto de treinar mesmo. Já tentei outras vezes, não consigo. Vá tentar outra coisa até você realmente colocar isso na sua vida. Não se habitue jamais a viver na zona de conforto chamada sedentarismo. E isso era uma coisa que você podia estar mexendo para contrabalancear o seu metabolismo lento. E é o melhor que você pode fazer. Então faça isso. Então treine querendo ganhar massa magra, porque o treino em si já é algo que te favorece o aumento do seu gasto energético. Não necessariamente tanto assim o quanto você vai ganhar de músculo diretamente vai influenciar no seu metabolismo final do dia. Entenderam o que eu tô falando? Captaram a mensagem? Diga aí se captaram a mensagem. Bom, gente, mas fora isso, deixa eu ver aqui onde é que eu parei. Meu Deus, que eu me perdi aqui. Os outros componentes, então, do nosso gasto energético diário, daquilo que soma no meu dia para eu chegar no final do dia e pensar, eu gasto no dia 2.000 calorias. Como é que eu gasto no dia 2.000 calorias? 1.200 só vem do meu basal. Tô dando um exemplo, gente, 1.200 vem do meu basal. Um dia lá que eu treino bonitinho, né? Por isso que quanto melhor a frequência do treino, show de bola, melhor. Aí digamos que eu gasto umas 400 calorias lá no meu treino, show de bola, 1.200 mais 400, 1.600 calorias, estamos na conta aí. Tem sempre, agora eu não consigo nem dizer o resto, porque eu não consigo estimar esse resto daqui, tá certo? Mas tem outras coisas, gente, que participam desse gasto energético diário. Um delas é o que a gente chama de fator térmico do alimento. O que é o fator térmico do alimento? É o quanto aquele alimento, aqueles nutrientes que estão dentro daquele alimento, o quanto eles demandam de energia no nosso corpo para serem metabolizados. E quando eu me refiro a um alimento, um nutriente ser metabolizado, eu estou me referindo a digestão, ou seja, quebrar esse alimento em formas pequenininhas, absorção,
o meu intestino de fato absorver e jogar isso para minha corrente sanguínea. E estou falando da utilização desse aminoácido, dessa glicose que chegou lá, ela de fato cumprir a função dela no meu corpo. No caso de uma proteína, por exemplo, eu estaria falando disso ser incorporado a uma enzima, a um hormônio, a cicatrização lá do meu músculo, que eu taquei pau ali durante o meu treino, não importa qual o destino, mas a digestão, absorção e utilização desse nutriente é o que eu me refiro a metabolizar, né, esse alimento ou esse nutriente. Então o nosso corpo ele tem demanda de energia em quantidades diferentes para os diferentes nutrientes. E pasmem, diga aí qual é o nutriente que mais demanda energia, que mais gasta energia para ser metabolizado. Quem acertar eu não dou nada, porque quem acertar na verdade só mostra que está sempre colado aqui comigo e que já sabe de tudo. É a proteína, né, galera? Óbvio, é a proteína. E esse, claro, é um dos motivos que toda terça e quinta, 8 horas da noite, você está aqui me ouvindo, que tem que prestar atenção na proteína, que talvez tenha que aumentar a proteína, que a proteína é a chave, sim, em boa parte. A proteína é a chave no emagrecimento. Não, Sol! Você falou açúcar, Sol, então você cola aqui comigo, Sol. Tá precisando colar mais comigo. Thelma, a mesma coisa, carboidrato não. Aqui, ó, Eriquita, Luzia, que são minhas alunas do Comer e Treinar. De cara, proteína. Proteína, Renata, que proteína. Exatamente, gente. É a proteína. A proteína é o que mais demanda energia para ser digerida, absorvida, utilizada. E a gente, ou seja, é a que mais eu vou gastar calorias para obter os benefícios daquilo. Quando eu como ali o meu prato com frango, feijão, legumes, a proteína, o meu frango, nesse exemplo de prato que eu dei, o meu frango é o que mais vai fazer o meu corpo aumentar o gasto energético dele para digerir tudo que vai estar ali. É o que mais vai dar trabalho ao meu corpo. Isso é ótimo. Nesse caso, esse trabalho é muito bem-vindo, porque eu quero mesmo é que seja trabalhoso, eu quero mesmo é que meu corpo se acabe lá de energia, gaste um monte de energia para conseguir metabolizar tudo isso que vai vir ali do meu prato. E nesse caso, a proteína é o nutriente que mais demanda isso. O carboidrato e a gordura, eles já gastam um pouco menos de energia para serem metabolizados. A proteína é o mais complexo, especialmente ali na utilização dela, ela é o mais complexo de tudo. E não é à toa também que a proteína é um nutriente que também causa mais saciedade. Por isso que ela reúne tantas características interessantes, especialmente para o emagrecimento. Então, eu estava tendo essa discussão até em relação à proteína com os meus alunos do Comer e Treinar, né? Na 10ª turma a gente estava conversando ontem à noite sobre isso, a questão da utilização de whey protein ou não em determinados momentos. Então, eu acho o whey protein um alimento, né, um suplemento interessantíssimo, porque ele é rico em proteína, é baixo em carboidrato e gordura, eu acho ele interessantíssimo. Mas, ao mesmo tempo, o whey protein, claro, que sempre tem alguém para dizer, não, eu sinto muita saciedade com whey protein, sempre tem. Mas, em regra, gente, o whey protein não traz muita saciedade. Ele pode trazer uma saciedade muito pontual e momentânea por um curtíssimo espaço de tempo. Basicamente, quando aquele volume ali chega no seu estômago mas só. Daqui a pouco eu vou estar com fome. Por quê? Porque é uma proteína que é muito rápida. Ela já é entregue quase numa forma assim que a gente já absorve. Ela é muito facinha de digerir e absorver. Ela não dá tanto trabalho assim nesse momento da digestão e absorção para o corpo. Então, no fim das contas, para mim, em termos de saciedade, a whey protein ela não convence tanto. Então, para mim, a whey protein ela é um trunfo quando eu falo de, talvez em alguma receita, substituir a parte seca. Se eu vou fazer um bolinho, tá lá no meu YouTube a receita do bolinho proteico de micro-ondas, super fácil. Se eu falo de uma whey protein que poderia ser uma proteína vegana também, Rutinha, dá no mesmo, tem características muito parecidas. Se eu boto lá um pouco de whey protein ou de uma proteína vegana, à base de ervilha, de proteína do arroz, ou seja lá o que for, eu posso usar isso como um trunfo, então eu colocaria ali uma aveia que tem uma proporção muito maior de carboidrato que proteína, mas eu vou trocar isso inteligentemente por whey protein, porque aí eu tenho mais proteína e menos carboidrato.
essa lógica é interessante para o emagrecimento. Mas quando a gente fala da proteína isolada em si e da saciedade que isso vai causar, que em muitos dos casos é o que a gente quer durante o emagrecimento, a gente fala muito da proteína, principalmente para quê? Para modular esse apetite, sabe? Para mostrar que você consegue ficar mais saciada com um nutriente que ele é muito menos capaz de interferir negativamente no seu emagrecimento. Então, se eu vou exagerar muitas vezes em algum alimento para um paciente que precisa comer um catatal de comida para que realmente fique saciado, para aquele paciente que chega no final da tarde, dá um comichão para comer, eu quero passar para eles coisas que deem saciedade. E muitas vezes algo simplesmente com whey protein, um shake de whey protein, por exemplo, para a maioria das pessoas não vai entregar essa saciedade. Não vai. Entendeu? Eu nem sei porque aqui no final das contas a gente estava falando de whey protein. Mas é muito isso. Para o emagrecimento é interessante que a gente aumente a quantidade de proteína e, claro, preferencialmente com essas fontes de proteína brutas da alimentação, com ovos, com carnes, até certo ponto com laticínios, né? O whey protein a gente poderia chamar de um laticínio, é proteína do soro do leite, mas ao mesmo tempo é algo que foi ali isolado, que é um nutriente, não é um alimento tão que demanda muito trabalho da nossa digestão e por isso talvez o esvaziamento gástrico seja tão rápido e a saciedade acabe não vindo com esse alimento. Então prefira mais os alimentos brutos, especialmente se você vê que você hoje precisa de grandes volumes, você é insaciável, bate a boquinha nervosa. Se você quiser curar a boquinha nervosa com whey protein, provavelmente você vai falhar, tá certo? Mas a outra dica que fica então é o que, galera? Proteína. Foque no treino, foque na proteína. Traga mais proteína para participar das suas refeições. Traga proteína para participar de todas as suas refeições e, na dúvida, aumente a proteína magra. Especialmente a proteína magra, que tem pouca associação de gordura ali. Então, cortes de carne magros, laticínios magros. Na dúvida, aumente isso. E por que eu enfatizo aqui o magro? Porque vai que você vai dar uma exagerada. Se você der uma exagerada numa fonte de proteína que ela tem muita gordura associada, sua chance de mandar um monte de nutriente energético, né? Mandar proteína, mas também mandar um monte de gordura por tabela é muito grande. Consequentemente, pode ser que você meta os pés pelas mãos e aí fique muito nutriente energético, tá chegando lá, muita gordura na corrente sanguínea, seu corpo fala, oh, que maravilha, nem preciso meter a mão na gordura dessa pessoa, tá caindo aqui do céu, do além, da corrente sanguínea. Então, sempre que estiver caindo facinho na corrente sanguínea, seu corpo não vai se dar o trabalho de meter a mão na sua reserva de energia. Você já entendeu que você tem que dificultar para o seu corpo, né? Se você deixar nutriente energético chegando facinho para ele, ele não vai fazer o trabalho mais difícil, que é meter a mão na banha que tá ali para tirar a gordura dali, tá certo? Fora isso, gente, uma outra coisa que conta também, claro, é menos importante, mas conta, que é o que a gente chama de termogênese, tem vários nomes que a gente pode dar para isso, mas tipo assim, termogênese da atividade sem necessariamente ser com o exercício. Ou seja, fora a atividade física, tem alguns movimentos ali no nosso corpo, a nossa inquietaçãozinha da perna, sabe aquela pessoa ansiosa que você olha, ela tá batendo a perninha? Ótimo, pelo menos uma vantagem na ansiedade, ela tá gastando mais calorias do que eu que tô aqui com minhas pernas paradas, é verdade, gente. Então, qualquer movimentaçãozinha involuntária, o ato de você ficar em pé, muito mais do que sentado, o pequeno ir e vir de pequenas caminhadas no seu dia, qualquer coisa de mínima movimentação faz você aumentar um pouquinho também o seu gasto energético. Então, isso conta para o seu gasto energético geral. Eu estava conversando hoje com o meu último paciente, que eu não sei se está aqui nessa live ou não, Daniel, um abraço. E eu tava falando da diferença, né, dele, assim como eu, uma pessoa que passa o dia inteiro sentado em frente ao computador, para o meu querido Reginaldo, salve Reginaldo, se você tá nessa live, que tem uma padaria e que, no momento, ele bota a mão na massa também, e a rotina de Reginaldo é insana. Ele passa o dia inteiro em pé, o dia inteiro em pé de um lado para o outro, usando a força, pegando coisas, carregando coisas. Isso, gente, convenhamos que é muito diferente o gasto energético
de uma pessoa que tem um trabalho como esse para uma pessoa que tem um trabalho como o meu de ficar o dia inteiro sentada olhando para o computador? Então é óbvio que tudo isso vai ser contado para o resultado final do nosso gasto energético do dia. Se o nosso gasto energético vai ser aumentado ou não. Por isso que não tenham preguiça. Esqueci a minha garrafa, vai lá pegar. Na verdade, vá 20 vezes pegar essa garrafa. Vá 20 vezes na copa ou na cozinha encher a sua garrafa de água. Volte feliz da vida. Marido, esposa, pediu para ir pegar alguma coisa? Vá feliz, não reclame. Que esse mínimo de movimentação também está ajudando no seu gasto energético final do seu dia. Então, mesmo nas coisas triviais do dia a dia, vá fazer. Tá certo? Porque você já está agregando algum valor no seu gasto energético diário final do seu dia. Então, gente, mensagem final aqui, antes de eu ir para as perguntas, porque hoje era papum mesmo. Hoje era papum. Primeira coisa que eu queria dizer é, mexa-se. Então, você já viu que fora, se você não é um atleta, né, não tem uma rotina de atividade física pesada, a coisa mais importante é a sua taxa metabólica basal. Isso é o que mais vai contar de quanto você gasta de energia no dia. Mas se por acaso as suas características atuais te levam a ter um metabolismo abaixo, a gastar menos do que era esperado para você, e tem muitos fatores que podem contar para isso, como eu falei, doenças hormonais, especialmente tireoidianas, é diferente se uma pessoa ela tá ali tomando a dosezinha correta do medicamento dela. Ela foi diagnosticada com hipotireoidismo, que é realmente ali a parte que mais cuida do nosso metabolismo energético do nosso corpo. Então ela foi, observe que uma pessoa com características de hipotireoidismo, como ela é, gente? O que é que ela manifesta? Deprê. Ela quer ficar quieta no canto dela, ela é um misto de anemia com... Ela não tem ânimo, ela quer ficar quieta no canto dela. Ela tem queda de cabelo, ela tem, enfim, diversas outras coisas, mas essa característica de ficar quietinho, ficar mais deprê, isso, querendo ou não, é o nosso corpo já ativando ali as compensações dele e realmente pedindo para aquela pessoa que ela gaste menos energia, mesmo que ela não tenha vontade de gastar energia, porque realmente esse metabolismo vai estar mais baixo. Então, quando a pessoa tem um diagnóstico de hipotireoidismo, ela não está fadada a ter um metabolismo basal abaixo do esperado. Ela vai corrigir isso, claro, via medicamentosa, que é o que temos, tá certo? Então, a maior causa hoje de hipotireoidismo é o hipotireoidismo de Hashimoto, é uma doença autoimune. Meu amigo, não tem o que fazer, não. Chegou o momento que descobriu ali, tá com hipotireoidismo, é simplesmente por uma questão autoimune, não tem o que fazer, você vai corrigir isso via medicamento. E no momento em que você acertar junto com o seu médico ali a dose direitinho, vai dar tudo certo. O que a gente espera é que esse metabolismo volte para um padrão de normalidade, tá certo? Mas também essa questão da oscilação muito brusca de peso ao longo da vida, isso também pode fazer com que a pessoa chegue a faixa etária mais avançada por si só, já joga um pouco contra também esse metabolismo normal. E o fato da pessoa ter oscilado muito bruscamente também pode ter uma interferência negativa também na taxa metabólica basal dela, tá certo? Mas se você chegou onde você tá e você fala, Paula, beleza, realmente tem um metabolismo lento, minha taxa metabólica basal é mais lenta. E aí, meu amigo, o que é que eu faço? E aí a gente vai nas outras variáveis, galera. E aí a gente vai na variável do treino. E aí a gente vai preferir a proteína nas nossas refeições. A gente vai fazer o que está ali ao nosso alcance, a gente vai aumentar a nossa movimentação mínima diária. Às vezes até... Eu vi um estudo que foi até vendo a comparação, eu não anotei, aqui não tenho aqui fácil anotado, então não me lembro a diferença de calorias, mas que só o fato, botou uma pessoa para trabalhar numa mesa alta, onde ela ficava em pé para trabalhar, versus uma pessoa que passava o dia inteiro sentada. Só isso, uma pessoa em pé versus sentada, já tem diferença, já tem uma boa diferença, significativa diferença. Então observe que esse nosso dia a dia, apesar de hoje a maioria dos trabalhos, né, da gente tá ali praticamente em frente a um computador o dia inteiro, nossa máquina não foi feita para ficar 100% parada. Então não permitam isso. Se a atividade
Se a minha é assim também. Então, se a sua atividade laboral é assim, ficar sentado o dia inteiro, levante, faça pequenos intervalos para você minimamente levantar, ir até a copa, a cozinha, ou sei lá, ir até qualquer lugar, voltar. Mas se levante um pouquinho no seu dia a dia, tá certo? Evite ficar o dia inteiro com a bunda grudada na cadeira, beleza? Então, mexa-se mais, faça treinos de alta intensidade, treinos de força, treinos que realmente façam você aumentar a sua massa muscular, porque sim, o aumento da massa muscular vai contar positivamente, vai contar pouco, mas vai contar positivamente para o aumento da nossa taxa metabólica energética. Mas o treino em si, o treino por si só, voltado para a força de alta intensidade, ele já vai fazer o papel que a gente quer, que é aumentar o nosso gasto energético, tá certo? Na alimentação, coma mais proteína. Mude a proporção dos alimentos do seu prato. Tantas pessoas que eu vejo com um pedaço de frango assim piquititico no prato, uma quantidade de arroz muito grande, de feijão muito grande. Feijão, menos mal que tem fontes de proteína também ali, apesar de que, claro, numa proporção bem menor do que seria uma carne ou um ovo. Então, em 100 gramas de carne cozida, eu tenho em média 25 gramas de carboidrato, 100 gramas de feijão cozido, eu tenho em média 7 gramas proteína. 25 gramas de proteína em um bife de 100 gramas e eu tenho, nos mesmos 100 gramas de feijão cozido, eu tenho em média 7, no máximo 10 gramas de proteína. Então, claro que é uma quantidade menor, mas ainda assim é fonte de proteína menos mal. Mas mude a proporção do seu prato, é isso que vai fazer você destravar, é isso que vai fazer você emagrecer. Priorize a proteína, use e abuse dos legumes, verduras de baixo teor em carboidrato, baixo teor em amido. E o carboidrato tem que vir para o seu prato como um detalhezinho gostosinho, para deixar a refeição mais gostosinha. Mas tem que ser uma quantidade proporcionalmente menor. Abóbora cabotiã é carboidrato magro? Ruth, carboidrato magro, eu não sei o que você está falando com carboidrato magro. É carboidrato, só que é um carboidrato menos denso. É isso que você se referiu talvez com magro? É porque magro me lembra coisa de gordura. E realmente a abóbora não tem gordura, mas assim como não tem arroz, não tem no arroz, não tem na batata, não tem nenhuma dessas outras fontes de carboidrato. Só que a abóbora é um carboidrato que ele tem uma menor densidade em carboidrato. Então, em 100 gramas de abóbora, eu vou ter menos de 10 gramas de carboidrato, enquanto que em 100 gramas de batata, arroz, feijão, eu vou ter em média 20 a 30 gramas de carboidrato, tá certo? Então, a abóbora tem uma quantidade bem menor de carboidrato na porção. Ou seja, viva a abóbora, vamos trazer a abóbora para os preparos do nosso dia a dia, tá certo? Principalmente a abóbora ali assada com casca, adoro. Adoro! Uma outra coisa, gente, isso daqui na verdade é cheio de, enfim, pontos pra gente pensar aqui. Não sei nem se eu quero falar sobre isso. Mas uma coisa é, tente não reduzir tanto as calorias da sua dieta, tá certo? Primeiro que eu não acho que isso é sustentável a longo prazo, definitivamente não é. E muitas vezes a gente fala, tem estudos que mostram pra gente que a gente pode sim ter entrar na tal da termogênese adaptativa. Sabe o que é termogênese adaptativa? É uma redução natural do nosso gasto, considerando que a gente está mandando muito pouco para dentro. Muito pouco. Então o nosso corpo ele é inteligente, ele é a favor da sobrevivência. Então existe uma possibilidade maior de quando ele se depara nessa situação por muito longo prazo, de uma dieta de muito baixo teor em calorias, e isso eu falo principalmente se você consegue sustentar isso por muito tempo, existem chances e existem indícios de que isso não seja legal para o nosso corpo. Então, se você quer, às vezes, fazer isso pontualmente alguns dias da semana, a título de estratégia, por exemplo, usando até um jejum intermitente, ou não necessariamente um jejum intermitente, mas diminuindo bem as calorias do seu dia e pontualmente alguns dias, tudo bem. Provavelmente isso não vai ter impacto nenhum e tá tudo bem. E isso vai ser um acelerador dos seus resultados. Mas você fazer isso de maneira crônica por muito tempo, eu particularmente não gosto. E na verdade, até a título comportamental, eu acho que é pouco provável que isso se mantenha a médio e longo prazo. Então eu particularmente não gosto dessa estratégia de dieta de 600 a 800 calorias. Eu acho que isso é muito pouco, tá certo? E agora só para finalizar, antes de eu passar para as perguntas, sobre termogênicos. Então, sempre que a gente fala em acelerar metabolismo, é normal que venham as perguntas sobre e o pré-treino, e o termogênico, e a cafeína, e o chá verde, e o gengibre, e a canela.
Gente, cafeína, chá verde, assim como outras substâncias termogênicas, existe sim um nível de evidência ali, mostra que esses alimentos geralmente vão aumentar a lipólise, vão aumentar a quebra da gordura. Sua gordura está estocada numa célulazinha lá, chamada de adipócito, que é a nossa célula adiposa, no tecido gorduroso. Sua gordura está lá dentro. No formato que a gente chama de triglicerídeo. Uma cadeiazinha assim de 3, com um negocinho assim ligando a cadeinha de 3. Uma coisa que a gente precisa fazer, que o nosso corpo precisa fazer para usar essa gordura e diminuir a sua célula de tamanho, quando a gente emagrece, a gente está fazendo isso. Existe lá a minha célula de gordura que está cheia de gordura e o que eu quero é diminuir a quantidade de gordura. A célula não morre, né? Ela fica lá, mas ela está com pouca gordura dentro. O que eu quero é isso. Então, para o meu corpo tirar essa gordura da célula para que ela possa diminuir, usar essa gordura como fonte de energia, tem alguns passos. Um deles é a quebra da gordura. Eu preciso mandar uma enzima lá dentro, quebrar essas perninhas lá dos triglicerídeos para enviar isso para fora, para tirar isso da célula. Então, primeiro eu quebro, mando isso para fora do adipócito, para isso estar na minha corrente sanguínea para eu poder utilizar. Então, depois que a gente toma ali algumas substâncias termogênicas, o que a gente nota de fato é um aumento da circulação de gordura no sangue. Interessante. Significa que quebrou. O que estava dentro da célula foi tirado de lá. Isso é o primeiro passo, é um passo que precisa existir para que haja de fato a queima, a utilização dessa gordura. Só que o que pode acontecer às vezes? Pode ser que essa gordura a gente simplesmente não utilize. A gente quebrou, isso foi para a corrente sanguínea ela cheia de gordura circulando, lindo, tá lá disponível para o meu corpo pegar aquilo e utilizar. Mas aí a gente fez o quê? Sei lá, a gente ficou sentado, a gente nem aumentou a demanda, meu corpo não precisa dessa gordura toda que tá pra... Ele fala assim, pra que está essa gordura toda circulando, meu Deus? Nem preciso disso. Volta lá, filha, volta para o seu destino, lá, volta de onde você saiu, entra na célula de novo e essa gordura ela é reesterificada, ela volta a fazer parte da nossa célula de gordura. Ou seja, tomar termogênico não necessariamente significa aumentar queima de gordura. Você pode melhorar a sua performance de treino, você certamente vai aumentar a sua quebra de gordura, você vai aumentar a mobilização de gordura lá do seu adipócito, mas isso não necessariamente significa maior utilização e queima dessa gordura. Então talvez ela volte para o lugar de origem dela, tá certo?